Eu vou tentar, então, responder ao pedido do meu amigo Francisco, com esse projeto ambicioso, com essa perspectiva metodológica em relação à enacção, a maneira enativa com a qual a gente pode fazer perguntas, obter respostas sociais e me parece, se a gente puder, me parece que essa questão poderia ser abordada a partir de uma reflexão sobre os objetos, os assuntos que eu chamei aqui a teoria, estudo, intervenção. No que me diz respeito, me interessa a perspectiva enativista, na condição que ela me permita aprender assuntos complexos como a vida cotidiana, o trabalho, lazer e, evidentemente, o fato de escolher assuntos complexos tem duas consequências. A primeira, a gente tem que escolher disciplinas diferentes, embora a gente pratique com aqui os colegas com quem a gente trabalha, praticar uma forma de interdisciplinaridade ou codisciplinaridade. A gente pode discutir a esse respeito. E o segundo ponto seria um trabalho de definição dos assuntos em relação a essas práticas sociais, o que nós fazemos, que transformação estamos fazendo ou simplificações vão ser operadas nesses assuntos para estudá-los na perspectiva enativa, a priori como postulados de enação. Eu farei aqui, então, em 3 partes, tentando me manter aqui no tempo que me foi concedido, começando, então, por um exemplo, um caso concreto de uma observação simples. Um exemplo simples de 2 pessoas que interagem entre si. Eu vou ler aqui o texto durante que todo mundo vai entender do que se trata e assim vamos ilustrar em seguida, tanto no plano teórico como metodológico. A cena da qual eu falo acontece num domingo à tarde, normalmente onde a gente não trabalha, é a primavera, no sul da França, ao lado de um vilarejo, onde 2 pessoas estão passeando, conversando. Essas 2 pessoas são amigas. O primeiro se chama Jules e o segundo Jim, porque eu admiro um certo cineasta francês que fez um filme que se parece com esse título. Jules é um institutor da cidade e o outro é um doutorando, e eles estão passeando, discutem entre si ideias de amigos. E durante esse passeio, num dado momento, o Júlio para, interrompe a marcha do seu amigo Jim, segura ele pelo braço, ele tira um smartphone, faz fotos da paisagem que eles estão vendo, e ele coloca o telefone, o celular no bolso e continua caminhando. Os 2 continuam caminhando e alguns segundos, aí depois Jim para, e aí ele começa a gravar essa conversa, e aí ele pergunta ao outro amigo por que ele fotografou essa paisagem, que nem tão digna assim é de ser fotografada, e Júlio responde, eu preciso preparar um curso aqui de geomorfologia para os meus alunos, e os rochedos que estão aqui estão perto de um sítio calcário, tipo de morfologia, geologia que eu uso nas minhas aulas, e com certeza os meus alunos ficaram interessados nisso, razão pela qual eu fotografei essas rochas calcárias. Jim pergunta então a Jules o que esse relevo tem de específico, que ele não observou nada para ele, e o amigo responde
é a presença de blocos que têm a forma de ruína, erosão, que já sofreram essas rochas, uma estratificação exemplar, né, de uma colina, um vale seco, placas rochosas que representam pequenas sutilezas que ele considera como consequências da chuva ácida que cai nessa região, e ele vai identificar depressões que chamam dolinas e não colinas, onde o solo se abaixou, mostrando aí o solo calcário, e ele acrescenta que esse relevo corresponde a uma paisagem de um ambiente lúdico. Aí o Jim, ok, eu entendo. O Júlio continua dizendo que ele está surpreendido, que ele tem identificado tal paisagem perto do vilarejo, que é típico de um relevo cáustico, esse tipo de relevo, que ele acabou de decidir de visitar com seus alunos. Provavelmente ele até vai voltar hoje à noite para poder identificar melhor a visita dessa região com seus alunos. O amigo pergunta se ele preparou o seu curso antes, né, de chegar nesse lugar. E o Júlio responde, não. Esse curso vai acontecer daqui a algumas semanas. E a ideia só me veio porque eu acabei de ver isso aqui, mas eu estou pronto para utilizar o que eu vi para poder fazer a minha aula com os meus alunos. A caminhada continua e Gilles pergunta: o que você quer dizer quando você fala que esse relevo é um relevo lúdico? O outro se surpreende, porque o amigo não tem os mesmos sentimentos. Ele tem, na verdade, um desejo de escalar esses rochedos. A caminhada continua. Vamos falar de euforia, desse relevo calcário. Bom, esse é um exemplo, espero que seja compreensivo para vocês. Primeiro approach. Eu vou fazer referência a várias para poder evocar essa teoria que é o nosso objeto de estudo, de intervenção. Merci, voilà. Donc, nos recherches, je vais essayer de faire une sorte de As nossas pesquisas, vou tentar fazer aqui um panorama das pesquisas que já iniciamos na Universidade de Genebra. Elas têm uma visão do conhecimento, pesquisa científica, simultaneamente com articulação estreita, uma transformação de nossas práticas sociais, o que nos diz que nós precisamos estruturar, estabelecer a nossa pesquisa, a natureza dessa cooperação com os nossos atores, com os quais trabalhamos. Por exemplo, é preciso, para que eu possa falar de Jules e Jim, Jules e Jim, obviamente, me deu autorização de falar, de descrever a atividade de ambos. Eu não vou abordar esse aspecto, mas para mim é essencial de saber que eles me autorizaram a falar de ambos. O segundo aspecto, se eu tenho interesse na intervenção, a transformação das práticas sociais ou o acompanhamento dessas transformações, sobretudo no que diz respeito a uma visão de educação. Ontem, inclusive, eu mencionei, aliás, agora há pouco, uma perspectiva relativamente global, holística, que seja razoável, ou seja, que não reduza a complexidade do mundo social do qual falamos, porém, que nos permita de falar dessas práticas, fazendo um discurso rigoroso, o mais rigoroso possível, que seja ético, como sendo um discurso científico. É claro que isso é um dilema clássico para as pessoas que se interessam nesse assunto, essa articulação entre a prática e a pesquisa científica, entre o rigor e a pertinência, na ideia de que quanto mais a gente aumenta o rigor das pesquisas, mais a gente perde a pertinência social dessas mesmas pesquisas. Quanto mais fizermos pesquisas pertinentes, e maior será o preço a pagar
com a diminuição desse rigor, o que infelizmente é preocupante, porque a gente tenta fazer ou seja, uma forma estruturante da nossa pesquisa com a atividade dos nossos pesquisadores, ou seja, todavia, para que a gente faça esse tipo de pesquisa, é necessário reduzir a complexidade do real. No caso das pesquisas que nos interessam, que me interessa, né? Espero que interesse a vocês, a vida cotidiana, as práticas sociais nos levam a fazer uma noção de um assunto que é a atividade, primeiro nível de redução dessa complexidade. A atividade vai ser vista através de uma escolha convencional, que eu vou falar na segunda parte dessa minha apresentação, que vem do nível de definição daquilo que nós escolhemos dessa atividade. E a terceira redução, se esse texto é uma redução, é pelo menos uma hipótese, a hipótese de que a atividade humana é uma enacção. É uma enacção permanente, razão pela qual eu vou falar desse seminário ao longo desse nosso seminário, que é dedicado à enacção. Ou seja, eu vou retomar aqui uma das hipóteses que para mim são fundamentais, a ideia, digamos, de uma associação, ou seja, eu me interesso à atividade humana não numa perspectiva comportamental, linear, que tem um estímulo que desencadeia uma resposta, mas é uma associação significante que fala da experiência. Vou tentar descrever isso de maneira mais profunda daqui a pouco. Já temos aqui o ator nesse esquema que o ator está aqui em negrito e o ambiente, o meio ambiente, não. Apenas para significar que a associação é assimétrica. Existe uma assimetria nessa associação, ou seja, é o ator que tem o controle sobre a ativação dessa associação. Essa ideia de associação que é muito desenvolvida, complicada, com 3 tipos de associações, e fala da ideia de uma especificidade, uma codefinição do ator e o seu ambiente. Isso aí é um círculo vicioso que é significativo para o ator e o meio ambiente é específico para o ator e vice-versa, numa associação que é permanente. Nós retomamos, então, essa ideia valeriana que eu tomo por minha, que são discussões que a gente pode elaborar melhor, que Valéry estudou, que é essa associação entre a percepção e a ação. Percepção e ação não são suficientes para nos falar das práticas sociais, ou seja, eu preciso introduzir noções como essa de intencionalidade, antecipação. Fundamentalmente é essa associação que vai ser complexicada, digamos assim. Essa ideia de associação nos remete a uma noção fundamental que é a atividade em questão, contextualizada, ou seja, não nos permite imaginar uma atividade que não esteja inserida num meio ambiente e um meio ambiente que não seja inativado, digamos assim. Isso seria impensável. A situação, ou seja, uma coisa é sinônima da outra, atividade situada, situação é inativada. Nessa perspectiva valeriana, significa que sempre há um ponto de vista do ator sobre o meio ambiente. Esse ponto de vista é a situação.
ce couplage est asymétrique, je l'ai déjà dit, c'est Ou le seja, couplage essa entre associação é l'espace qui assimétrica, le como eu acabei de dizer, le é o ator que perturbe, vai et cette especificar o notion de meio ambiente que perturbation, lhe perturba, e essa noção de du couplage est pour nous absolument essentielle. perturbação dessa C'est-à-dire associação é fundamental, ou ça seja, qui nous permet d'aborder une é question isto que nos fondamentale dans les permite pratiques sociales, abordar uma celle de questão la fundamental signification. nas práticas Par sociais, exemple, si on revient a à l'exemple significação. Por initial, Jules exemplo, et Jim, se eu volto ao exemplo ce inicial, qui Jules e perturbe Jim, Jules, c'est o le que caractère perturba calcaire de Jules l'environnement dans lequel il se promène. é o caráter Mais calcário daquele ambiente ce onde eles estão caractère calcaire fazendo de o passeio, l'environnement ne perturbe mas esse absolument pas caráter Jim, qui ne calcário l'aurait desse pas ambiente não perçu. perturba em nada Jim, que Ce não o qui fait percebeu signe dessa à un maneira. moment donné de la O que, promenade que pour dá Jules sentido ne fait pas num dado sens, momento ne desse fait pas passeio para signe Júlio não pour faz Jim. sentido, Et on a donc não le significa même nada para Jim. environnement E objectif aí à nós temos o conduire. mesmo Et dans meio cet ambiente environnement objetivo, se é que a objectif, gente on a pode deux dizer, acteurs, Jules e et Jim, nesse qui vont ambiente émerger objetivo des temos dois mondes, atores, Júlio des e mondes Jim, propres, que on vont pourrait dire, qui ne sont pas les emergir, ou mêmes. seja, mundos Pour Jim, próprios, c'est un que não monde são os mesmos. promenable, Para Jim é um mundo amicalement de promenable passeio, qui émerge. Pour Jules, c'est amigável, un monde que emerge. amicalement Para Júlio promenable et é en um même mundo temps un monde é um mundo pédagogiquement de um utilisable passeio, avec ses élèves. todavia é um mundo Donc cette idée pedagógico de que ele vai perturbation, utilizar com seus alunos. c'est ce qui Essa donne ideia de l'environnement, ce perturbação, que Jules explique que très nesse bien, meio c'est ambiente, les nesse collines, ambiente, la Júlio forme explica muito uniforme des bem, rochers, etc. as C'est dolinas, ça qui fait signe a, pour lui a pour forma une dos sorte rochedos, é isso de que significa perturbation algo para ele, qui que l'amène provoca um à choque, uma arrêter la perturbação, promenade, à que o expliquer leva ce qui se passe a lorsque parar o son passeio ami e a lui explicar o que demande está de l'arrêter. acontecendo ao Et seu donc cette amigo idée de que não signification, entende. elle est abordée Essa dans ideia de mes recherches significação, ela é à abordada partir de l'idée de nas minhas perturbation du pesquisas couplage. Et a partir da significatif, ideia c'est de perturber le perturbação da couplage. Et c'est associação, toujours évidemment que é significatif significativa pour essa l'acteur. perturbação, evidentemente Cette idée, je l'ai significativa déjà para évoquée un o petit ator. peu là, Essa c'est ideia que eu que já elle est concomitante d'une mencionei, autre idée qui est que le couplage fait ela é émerger des concomitante com a micro-moi et ideia des dessa micro-mondes associação momentanés, que faz emergir simultanés et mundos, momentanés. micromundos Le momentâneos, fait de se simultâneos e promener momentâneos. fait émerger O un fato de fazer micro-moi um passeio surprenant faz et un emergir micro-monde um micro-eu promenable. que passeia e um micromundo Mais que é, digamos assim, cette passeável. émergence, elle est Se a gente, fugace. ou seja, essa L'identité de emergência ela é l'enaction est fugaz, fugace, a changeant en fonction identidade des da perturbations enacção é fugaz, auxquelles em função das les sujets peuvent être perturbações élevés com dans as l'environnement. quais Donc c'est une o idée, je passe sujeito vai rapidement, j'imagine que c'est observar. très bien connu de Eu vous, passo cette rapidamente, idée qu'à chaque porque eu instant, acho un que é corps bem propre, conhecido de vocês, essa ideia de que cada imagine, instante um un corpo individu próprio, particulier, singulier, um émerge indivíduo específico, en même temps singular, et emerge ao corrélativement mesmo ou en tempo articulation avec un monde e propre qui émerge à correlativamente em l'instant de articulação manière com o mundo dynamique. próprio que emerge a cada instante de Slide maneira 14, dinâmica. Maria. Merci. Et donc, ce couplage est asymétrique. Il y a déjà une très grande Ou seja, complexité. essa associação ela é assimétrica. Le couplage structurel à la Varela, en fait, Eu posso analisar c'est l'acteur qui détient la clé de a ideia de que é o signification d'un ator environnement que detém a chave, mais il y a également une deuxième source de no caso, complexité na onde très ele age. importante, c'est celle qui nous Tem intéresse aí um segundo fondamentalement ponto dans de l'éducateur, complexidade, que é o que nos c'est que interessa. ce couplage se transforme en permanence. Ou seja, Seule essa associação se permanence, transforma c'est em cette donnée permanência. qu'il y a dans ce couplage, A c'est única celle de sa permanência transformation. é essa, é a sua Donc, le couplage transformação. est traversé par la flèche du temps, merci. Ou seja, essa associação é Très atravessada pela rapides, elles flecha ne do durent tempo, pas, que elles são n'imprègnent locais. pas le couplage, comme par exemple, Elas não duram. je ne sais pas, les ajustements de vitesse de marche de Jules pour s'ajuster à la vitesse de déplacement de Jim, ou le fait que un dise à un certain moment il fait très doux, la température est agréable. Bon, ces transformations momentanées du couplage ne sont pas structurantes, mais d'autres sont à l'origine d'une transformation irréversible du couplage, un événement qui se produit à un moment donné, à un temps T, et est à l'origine de transformations de l'ensemble des caractéristiques du couplage dans l'avenir ou dans le futur.
Et une conséquence de cette vision émergentiste ou énactiviste du couplage, c'est une sorte de renversement des perspectives par rapport à une psychologie occidentale traditionnelle, mais j'imagine que c'est bien connu de vous aussi, hein, ces idées que, au fond, c'est pas l'acteur qui produit de l'activité, mais c'est l'activité qui produit de l'acteur, ou en tout cas, il y a un couplage entre ces deux affaires-là, hein, le corps propre émergent ou le moi émergent, et que ceci, au fond, l'idée d'un individu au temps T, l'état de l'acteur au temps T, c'est simplement une phase ou un moment dans un processus à long terme qui est un processus générateur de monde propre et de corps propre. On peut passer à la diapo suivante. Si, voilà, j'ai essayé de représenter cette idée-là. Bon, il y a des états successifs du corps propre, encore que ces états, ce soit une sorte de passage à la limite pour l'analyse ou pour en parler. Du corps propre ou de l'individu incarné, c'est à peu près synonyme. Et puis, on a cette flèche du temps et ce couplage qui est permanent. On passe à la diapositive suivante. Alors, ces transformations du couplage structurel et l'activité du sujet, donc puisqu'elle est abordée comme un couplage structurel, elle est dotée d'une dynamique endogène, c'est-à-dire que c'est un système auto-transformatif qui s'auto-construit en permanence, mais cette construction permanente, elle n'est pas fermée. Bon, Varela parle de clôture opérationnelle pour définir ce que j'ai essayé d'expliquer auparavant. Hein, c'est l'acteur qui spécifie ce qui est significatif pour lui, mais elle n'est pas fermée au sens où elle est ouverte sur l'environnement. Jules répond aux questions que Jim pose. Jim est surpris par le fait que Jules l'interrompt. Des éléments de l'environnement qui impulsent, perturbent, impactent le couplage et ses transformations. Donc c'est presque dans une perspective qu'on pourrait dire néo-piagétienne. Ce couplage, il est doté de capacités d'équilibration e de rééquilibration. Essayer de dire que Eu estava tentando dizer que depois de ter apresentado o acoplamento aqui, agora, instantâneo, esse tipo de acoplamento nos permite abordar a atividade aqui e agora de um indivíduo. Essa é a primeira parte. A segunda era a ideia de que essa atividade aqui e agora é um tipo de passagem ao limite, porque essa atividade ela está sempre em transformação, ela se transforma permanentemente. Essas transformações ela tomam forma de processo de equilíbrio e de reequilíbrio, e elas fazem uma alternância entre fases de estabilidade e fases menos estáveis, transições entre fases. No que diz respeito à teoria de sistemas dinâmicos. E, principalmente, eu gostaria de mostrar aqui, se eu não tiver o tempo de detalhar a primeira parte, eu gostaria de detalhar uma ideia de que um filósofo francês, especialista da história da técnica, ele fala de fases de meta-estabilidade, fases de estabilidade, instabilidade e meta-estabilidade. São, para se falar de um primeiro análise, são as características de fases instáveis que prometem uma transformação dos sistemas. Quando o sistema atravessa uma fase de meta-instabilidade, ele não volta ao seu estado inicial. Ele volta a um estado estável, mas que é diferente do estado inicial em geral, no sentido de uma maior estabilidade e uma maior organização, um grande equilíbrio. São conceitos aqui que eu estou falando muito rapidamente, talvez até muito rapidamente, a não ser que eles sejam
conhecidos e que nos servem para aprender a questão do ambiente em matéria de educação. Eu peço para passarem para a tela seguinte. Obrigado, Maria. Então, o ator, o indivíduo, ator, o corpo próprio, tudo isso é um pouco sinônimo. A gente não pode falar de um indivíduo não ator. Então, considerado como um estado momentâneo em uma dinâmica de transformação, e é um outro aspecto que nos interessa aqui de forma particular, quando a gente visou a educação, ensino e diploma e formação, é uma dinâmica de apropriação e de expropriação. Numa primeira análise, eu diria que a apropriação consiste na integração, na interiorização de componentes que não são em acoplamento nesse acoplamento. Para retomar um termo de Piaget, é uma assimilação do ambiente em direção ao mundo próprio do indivíduo e em direção ao seu corpo próprio. Existe um tipo de processo assim, não é muito fácil explicar isso, mas a noção de interno e externo, mundo interno e mundo externo, ele tem um grande sentido nessa noção de acoplagem. Mas existe uma coisa nova para a acoplagem que se encontra no interior do acoplamento. É uma nossa forma de abordar formas de aprendizagem. Um aspecto que é importante para nós, quando eu falo nós aqui, eu estou falando da equipe na qual eu trabalho, tenho a sorte de trabalhar, é o simétrico desse movimento de apropriação, que é a expropriação. Isso quer dizer que a cada instante, um ator ele projeta no seu ambiente componentes próprios. Por exemplo, agora eu estou com alguma dificuldade, estou projetando no ambiente de vocês componentes simbólicos e eu espero que elas serão apropriadas por vocês, se eu não estiver se eu estiver muito desajeitado para explicar para vocês. Esse processo de projeção no exterior do acoplamento e de integração e assimilação no interior do acoplamento é absolutamente fundamental. Talvez eu tenha tempo de aprofundar, mas talvez vocês também poderão ver com o Germain e com a Moncria na próxima sessão desse seminário. A minha opinião é que a gente se interessa muito pela aprendizagem em termos exclusivos de apropriação, sem levar em consideração sistematicamente esses dois aspectos de apropriação e expropriação que são simultâneos. Vocês podem passar, Maria, para a tela seguinte. Muito obrigado. Outro aspecto, aqui eu estou falando das características, porque nós tomamos emprestado as ideias para analisar essa atividade. A ideia de que a atividade de um indivíduo, ela nunca é uma atividade individual, ela é sempre individual e social de várias formas. A gente viu no exemplo do Júlio e do Jim, o Júlio ele leva em consideração o que o Jim faz e Jim leva em consideração o que o Júlio faz e o que ele diz. E esse é um primeiro nível de socialidade da atividade. O segundo nível, talvez mais profundo, é o nível da comunidade. Isso quer dizer, não é sempre fácil falar disso, mas o acoplamento estrutural que nós apresentamos e do qual nós viemos e através do qual nós somos levados uns aos outros, podem ser uma articulação. Pode estar em articulação. Todo esse sistema Zoom que nos permite comunicar, apesar das diferenças de língua, é um dispositivo que permite articular comunidade e individualidade com dificuldades. A gente pode ver. Não é tão simples assim, apesar do fato de que é quase misterioso e maravilhoso esse fato de podermos nos comunicarmos pelos 4 cantos do planeta, mas a nossa atividade ela está impregnada de comunidade. E a cada momento nós podemos absorver
o comum e produzindo o próprio individual e o singular. E nós projetamos ao exterior, nós expropriamos para o exterior do individual que pode, de vez em quando, fazer comunidade. E esse caso me parece muito fundamental na educação. Não sou o primeiro a falar, talvez o primeiro a falar de forma tão complicada, como vocês estão vendo, mas de qualquer forma, essa atividade em educação ela é absolutamente fundamental. Também por uma terceira razão, essa atividade, se ela é individual e social e comunitária, como eu falo, ela é social e individual também. Porque, na maior parte do tempo, a gente age nos coletivos. E essa atividade intelectual nos coletivos, nos grupos e em equipes, ela é constitutiva de coletivos que têm particularidades próprias. E esse coletivo ele pode passar para a próxima tela. E esses coletivos, eles podem mesmo ser dotados de uma dinâmica. Eu tentei aqui esquematizar para vocês a articulação de dois acoplamentos estruturais com esse processo laranjado aqui de expropriação e apropriação. A gente pode imaginar, se um grupo for constituído de 30 ou 20 pessoas, é infinitamente mais complexo. Mas, de qualquer forma, é uma ideia, me parece bem, mesmo que ela não esteja muito bem desenvolvida, existe um acoplamento de terceiro tipo que não foi mostrado aqui e que é retomada por autores como Lumai e alguns sociólogos, essa ideia de que os coletivos são emergências em um outro nível de organização que procede da interação entre acoplamentos. Vamos até a próxima tela. Aqui eu posso falar para vocês duas figuras um pouco enigmáticas. É um outro aspecto que eu gostaria de mostrar aqui sobre a atividade que foi desenvolvida um pouco de lado e que remete a todas essas reflexões e análises sobre a questão da experiência, da reflexividade e que, a meu ver, é pouco utilizado em métodos pouco experimentais, mas nós retomamos por nossa conta de maneira muito minimalista, eu diria, a ideia de que a atividade ela faz experiência. A cada instante, nossa atividade é uma fonte de experiência, de um vivido. Nós estamos em um sistema de vivido. Nossa experiência atual, por exemplo, uma atividade que pode estar entediante para vocês, e a minha é uma experiência de uma atividade que eu tenho medo, uma repercussão negativa que ela possa ter. Cada uma de nossas atividades, elas fazem uma experiência, e essa experiência, nós temos a hipótese de que essa experiência tenha um reflexo pré-reflexivo, um nível de consciência, um tipo de consciência que é sempre ligado à atividade, é claro. Se não houver atividade, não vai ter experiência, é claro, mas ela está na superfície da atividade. Eu vou tentar explicar isso. E é muito difícil sempre, e é a razão pela qual eu peguei esse esquema que são tirados de um livro que os franceses conhecem bem, talvez vocês que não são franceses. É um autor que se chamava, morreu, Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, e o título do livro é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele desenha uma coisa que a gente vê aqui à esquerda, embaixo da tela. Ele desenha uma coisa e quando ele pergunta a adultos o que está representado aqui, os adultos que são imbecis, a gente sabe muito bem disso, os adultos sempre respondem que é um chapéu. E quando a gente pergunta a uma criança o que é esse esquema, a criança fala, talvez seja o desenho de uma serpente que engoliu um elefante. E claro,
é sempre a criança que tem razão nesse caso. O que eu quero dizer aqui, eu gostaria, com esse esquema, ilustrar o esquema do efeito de superfície. Quer dizer, quando a gente observa a atividade, essa atividade se acompanha de um efeito de superfície. A penetração da serpente pelo elefante faz um efeito de superfície e o observador é também o ator, também observador de sua atividade, é uma problemática natural. É uma problemática. Esse efeito de superfície dá acesso a nós à experiência. Constitui para nós um acesso à experiência, que é um acesso que pode nos enganar. A forma da coisa que está embaixo, à esquerda, pode parecer que é um castelo, um chapéu que seria um erro, e não uma serpente que engoliu um elefante. Mas esse efeito de superfície, que é a transformação da serpente pelo objeto que ele engoliu, é inerente à atividade de absorção. É um pouco complicado, eu sinto muito. Esse efeito de superfície, talvez eu usei um exemplo que não seja tão bom. Esse efeito é um efeito da atividade, mas ele não é separável da atividade. Ele é inerente à atividade. Assim que a atividade parar, o efeito vai parar também, o efeito externo e interno da atividade. Podemos ir à próxima tela. Mais uma vez, eu acho que há um último elemento muito geral sobre a definição do objeto atividade em uma perspectiva enativa. A gente permanece, então, aqui nessa direção. É a ideia de que a atividade ela pode ser descrita, observada e analisada em diferentes níveis de integração. Podemos dizer que uma pessoa ela entra, por exemplo, em um cômodo, em uma peça. Podemos dizer que ela abre a porta, dá um passo, fecha a porta, se dirige em direção à mesa, etc. E podemos dizer também que a pessoa levanta a mão esquerda, coloca na maçaneta, apoia para baixo. Existem níveis de descrição dessa atividade, que são níveis múltiplos, e se a gente continuar, a perspectiva barreliana, que foi retomada por outros autores também, Barrel ele tem alguns artigos a respeito disso, falando de característica como sendo pares atuais. Quer dizer, existem ao mesmo tempo elementos ascendentes e descendentes entre esses níveis de articulação da atividade. Falando de outra forma, existe uma autonomia relativa desses níveis. Apoiar na porta é uma componente, apoiar na maçaneta é um componente de uma outra atividade que poderia se encontrar em outras situações que não aquela de abrir a porta e entrar em uma sala de aula, por exemplo. Então, existe uma relativa autonomia desses níveis de organização da atividade, mas em uma atividade aqui e agora, numa prática do aqui e agora, esses níveis diferentes estão em relação de dependência recíproca. Existe uma dependência ascendente, quer dizer que os elementos do mais baixo nível da integração interagem e estão na origem da emergência de um nível de integração maior, mais elevado, e os níveis de integração mais elevados estão na origem de um sistema de causalidade descendente ou de pressão descendente. Eu não vou saber, os anglo-saxões chamam de downward causation, que é interno à atividade que especifica o nível de integração mais baixo. Eu espero estar conseguindo me fazer entender nesse tipo de relação de dependência recíproca nos níveis da organização da atividade, ascendente e descendente. Vamos ver em alguns minutos que essas opções teóricas elas vão ter consequências no nível metodológico no sistema de explicação. Vamos ao próximo slide e eu começo a segunda parte, então. Se vocês estiverem de saco cheio e cansados, eu posso parar por aqui.
Então, eu vou continuar. Então, slide 24, obrigado, Maria. Eis aqui. Então, aqui a gente passa da primeira parte, onde eu falei de noções complicadas que vieram diretamente da noção de acoplamento estrutural de Morellat, que são ajustes, eu espero E agora eu venho à ideia de método, ou seja, como a gente analisa isso, porque isso vai trazer questões temíveis no campo da pesquisa, que a gente vai tornar, que a gente tenta tornar a mais séria possível, e aqui impõe definir objetos de estudos, se impõe aqui a questão. Então, o primeiro ponto, que é muito conhecido, vocês vão ver que eles utilizam muito desenhos da direita, um tipo de representação da emergência, de auto-organização. Tem uma mão que sai da folha de papel e que desenha uma outra mão e que desenha uma segunda mão. Então, essa ilustração metafórica de um pouco do que é a emergência, mas se levarmos a sério as ideias da enação, a gente abandona o polichinelo ou a marionete da esquerda como sistema de explicação, como sistema de comando, de prescrição. O que faz a marionete depende do que a mão faz. A mão da pessoa que guia a marionete depende do que o seu sistema de cognição tem que fazer. Estamos aqui em um modelo de comando e de causalidade. O que pode explicar a atividade da marionete é a consequência e as causas são as modificações do movimento da mão, que é uma consequência, a causa sendo a modificação de estados do sistema cognitivo do coordenador no sistema causalista. Em geral, eu estou falando aqui de um sistema esquemático. O sistema adotado pela perspectiva... E a ideia é de que trata-se de tentar, se estivermos em uma perspectiva barreniana e ativista, tentar não somente adotar uma ontologia barreliana, que consiste em definir a atividade como uma ação, como eu tentei falar para vocês, mas também uma epistemologia enativista, quer dizer, não estudar essas emergências como em um sistema de explicação causalista. É aqui que começa a ficar complicado. Então, eu vou passar para o slide 25. Obrigado, Maria. Então, como se trata da atividade humana, como eu tentei descrever e de estudar, obriga o pesquisador a passar por um certo número de escolhas e de escolhas que eu tentei listar aqui e que eu vou descrever para vocês um pouco em detalhes nos próximos slides. A primeira coisa é a definição de um pan d'activité, de um período de atividade. O exemplo que eu dei no início de Jules Jim é um exemplo que está enquadrado e predefinido por uma escolha discutível. Eu escolhi dizer para vocês que eles estão passeando e em que um momento determinado o Júlio para e eu começo a atividade, eu faço ela começar nesse momento. E quando o Júlio acaba de explicar o motivo pela qual a paisagem é lúdica, eu considero que é nesse momento é que eu paro a análise da atividade. Mas isso é evidentemente totalmente discutível. Por exemplo, como Luc Riat, que participa desse seminário, se interessa pelos trabalhos dos pesquisadores, dos professores, a gente pode se perguntar em que momento os professores estão em uma atividade de ensino. O Júlio, um domingo à tarde, ele está repousando, ele está passeando com um amigo e o que ele faz? Ele prepara um ensino que vai acontecer, uma aula que vai acontecer algumas semanas depois. É uma das primeiras dificuldades. Uma delas é
definir um período pertinente de atividade. Pertinente de qual ponto de vista? Eu vou falar para vocês mais tarde. O segundo aspecto é o que vai se analisar dessa atividade, nessa atividade. Isso só pode passar pela colheita de traços, a coleta de traços dessa atividade. Os traços que a gente tem de Júlio e Jim são de 3 ordens. O primeiro traço é o registro efetuado por Jim da conversa com o Júlio. O segundo traço é o que me disseram desse passeio. Me contaram na segunda-feira, quando eu encontrei com eles na universidade. E, por enquanto, eu vou ficar aqui. A partir do momento, nós temos traços múltiplos. Eu acho que eu também fui no lugar para ver o que é, porque não era o lugar onde eu morava, etc. Então, colher traços dessa atividade que sejam traços, pistas dessa atividade que sejam pertinentes. O terceiro ponto é que essa atividade, eu descrevi ela para vocês como uma transformação permanente, perpétua, sempre fluida e em curso, em uma perspectiva dinâmica, e para analisá-la, a escolha que a gente fez foi discretizar, cortar essa problemática clássica. Entre os filósofos gregos, os paradoxos de Zelon e Zeleade são muito interrogados aqui, mas esse problema é um problema bastante complexo. 4 é a escolha do nível de análise. Eu vou passar rapidamente. A escolha de um ponto de vista externo, extrínseco, intrínseco, eu vou desenvolver mais tarde, mas quanto mais uma atividade humana se desenvolve, por exemplo, Júlio e Jim, a gente pode tomá-las de vários pontos de vista e, numa primeira abordagem, todos são pertinentes. O observador que está um pouco distanciado da cena, ele pode ter um ponto de vista e descrever, e é geralmente o que se faz em pesquisas positivistas, mas também podemos ter uma descrição dessa atividade do ponto de vista de Jules ou de Jim. Qual o ponto de vista que a gente vai adotar quando somos pesquisadores? E um sistema de escolha que não é frequentemente explícito, de qualquer forma, por nós e por nossa equipe de pesquisa, é a atividade como minimamente coerente e que seja partilhável. Eu acho que Letícia ela estuda essa questão e não vou entrar muito no detalhe, mas microfone, Marco, você tem que ligar o microfone. E tem coisas que são que acontecem naturalmente, que nos permite falar do que acontece, e a gente faz aqui referência de maneira não muito explícita para pesquisas, a essa partilhabilidade da atividade. E isso não tem racionalidade, mas razonabilidade. Para analisar a atividade de uma criança autista, eu posso dizer que essa questão é absolutamente fundamental. Ou seja, quando a gente analisa uma atividade cotidiana, vamos passar aqui o slide seguinte. Esse é um exemplo aqui de traços, ou seja, no alto à esquerda nós temos, por exemplo, aí pegadas, uma atividade humana, e eu posso colocar o foco nessas atividades. Aos pés, tem um pé pequeno, um médio, um grande, e reconstruir esses traços num tipo de fenômeno de extração da situação espontânea, natural, para que eu possa fazer algo de analisável ou sistemático com isso. Alguns desses traços são efêmeros,
aqueles que, por exemplo, são, seres humanos, né, que caminham no deserto, ou alguns outros animais. No centro, nós temos ali um animal feminino humano, e a gente pode recolher esses traços, estudá-los sistematicamente no laboratório, colocá-los aí num balde, como a gente está vendo aí. Talvez seja a melhor maneira de analisar a marcha na areia, mas poderia ser também uma perspectiva, e eu me pergunto se, como pesquisador experimental em psicologia, que é uma disciplina de origem, não sejam dessa mesma natureza, ou seja, recolher traços de locomoção, ou seja, é uma maldade que eu poderia, por exemplo, se eu pego aí a coluna de direita, alguns traços são facilmente identificáveis, interpretáveis, digamos assim. São, por exemplo, rodas de um veículo aí na praia, ou seja, fácil de ser identificado. Os pneus, os traços na coluna da direita do meio é mais difícil de ser interpretado, porque eu não sei do que se trata. Poderia interpretar para dizer que, de repente, foi uma serpente que se deslocou lateralmente e que deixou marcas dessa natureza. Só para dizer qual que é a dificuldade, né, na identificação desses traços quando a gente quer analisar uma atividade. Bom, passamos ao slide seguinte. Ou seja, na nossa perspectiva, essas observações externas da atividade partem do que a gente chama de confrontamentos dos atores diante dos traços de suas atividades, ou seja, mais uma vez, ou seja, os registros, né, notas, gravações de áudio feitas pelos atores, com um dos nossos colegas, né, fez o confrontamento dessa pesquisa que nós desenvolvemos, e nós podemos ajudar esses atores com as suas experimentações, com a ideia de que é possível reviver a situação que foi apresentada a partir desses traços. Por exemplo, se a gente apresenta um vídeo, a gente pede aos atores que se coloquem nessa situação dinâmica, revivam essa experiência, digam, que se expressem qual foi a experiência quando essa atividade foi desenvolvida. Evidentemente, a gente conhece os limites dessa perspectiva, mas até o momento a gente não tem muito mais a dizer a esse respeito nessa perspectiva de chamar a capacidade da reflexão dos atores e a competência deles de expressar essa atividade. Claro que um certo número de condições se aplicam, mas eu fico com a análise de uma atividade nativa. Passamos aqui ao slide seguinte. Temos aqui novamente o slides que eu mostrei agora há pouco, com a ideia de que essa atividade pode ser descrita em diferentes níveis, e a questão do pesquisador é escolher o nível que ele quer descrever. A gente pode imaginar, por exemplo, um outro tipo de atividade nesse encontro que estamos fazendo, ou seja, diferentes níveis de análise nós podemos fazer a respeito desse nosso encontro. Todos os níveis, eu posso dizer que todos os níveis são bons, não há um que seja melhor que o outro, todos são pertinentes, vai depender das questões que temos, como nós vamos nos interessar às questões de formação, de educação, é isso que vai determinar o nível de análise que são os nossos. Por exemplo, em intervenções, quando nós precisamos colocar sistemas complexos de administração, sistema de educação, por exemplo, se nós nos interessamos às atividades de gerenciamento de gerentes desse sistema, não estamos necessariamente, a gente não precisa de descer no nível de análise, por exemplo, no que diz respeito aos professores, ou seja, o que é pertinente é decidir o nível da atividade geral de compreensão desse sistema. Mas se a gente se interessa à pedagogia, a um dado nível,
se a gente se interessa à atividade das células nervosas, por exemplo, de uma criança que aprende, um sistema, por exemplo, de identificação de imagem do sistema nervoso, por exemplo, é um nível muito mais preciso de análise, que requer, por exemplo, mais pertinência, ou seja, a gente vai definir um nível de análise pertinente e a ideia é que uma análise está em fase com essa ideia, um sistema ascendente e descendente de causalidade interna ao sistema de atividade, mas temos que analisar também o nível, por exemplo, N-1, para perceber a espessura, né, desse esquema organizacional, que é um trabalho bem complexo. E o último ponto, o que nós estamos tentando fazer por nosso turno como pesquisador, que é uma orientação que pode ser completada, discutida, é situar nossas análises, porque a gente se interessa à educação, o que chamamos de nível das unidades significativas elementares. Ou seja, eu falei agora há pouco, na primeira parte da hipótese, de um nível que faz experiência para o sujeito, mas não em todos os níveis dessa atividade. Ou seja, o vírus age sobre o sistema respiratório hoje, infelizmente, para alguns dentre nós, isso é totalmente fora do nosso campo de consciência e de reflexibilidade. Todavia, o efeito desse vírus na nossa atividade cotidiana fazem experiência, dor, etc. Ou seja, nós vamos escolher em nossa análise, por exemplo, da atividade de um doente, o nível que é o mais elementar possível, dentro do qual isso não faz tanto sentido, ou seja, acima desse nível, o sujeito, né, se não diz nada para ele isso, e abaixo é mais elementar, porque a gente pode descompor isso. Eu vou tentar falar agora de um nível significativo elementar, e aí eu proponho uma pintura mural, eu espero que ela signifique algo para vocês, é uma pintura mural egípcia que data 2200 ou talvez antes de Cristo, e eu acho isso interessante. Eu tentei explicar isso para o meu neto, que está aprendendo a desenhar. Eu acho essa imagem explícita porque ela representa uma piscina num jardim, ou seja, a piscina é o retângulo no meio, e a gente diz que essa piscina é vista, por exemplo, de um drone egípcio em 2200 a.C., esse retângulo, e nesse retângulo dessa piscina temos peixes, algumas aves que devem ser os patos, e esses patos e esses peixes não são vistos num plano superior, por exemplo, eles são vistos de perfil. Ou seja, e temos aí um segundo ponto de vista dessa piscina, um que é uma vista do alto e outra que é uma vista de perfil, e nós temos até um efeito de profundidade, né, como se os patos estivessem na superfície e os peixes mais profundos. Nós temos em torno dessa piscina, ou seja, dois pontos de vista. Em torno da piscina nós temos árvores muito bem representadas e poderíamos reconhecer árvores, algumas palmeiras, laranjeiras, e as árvores acima, né, no lado superior da imagem, também são representadas de perfil, como os patos, porém as árvores à esquerda são representadas num ponto de vista que não tão fácil de ser, vamos dizer assim, um ponto de vista expandido, porque elas não são mais verticais, mas são horizontais, e as árvores abaixo a gente não sabe, elas não são expandidas, provavelmente de perfil, mas as raízes estão aí num ponto de vista diferente, a gente não sabe se elas estão expandidas ou não. Enfim,
Existe uma personagem no alto à direita, que tem ali talvez uma cesta com laranjas, frutas que ela colheu, que é representada como uma mulher egípcia de perfil, torso, de face. E se pudéssemos ver os seus pés, a gente está vendo aqui, é como se ela tivesse 2 pés esquerdos. Temos aí uma ilustração perfeita da maneira com a qual os egípcios representavam as cenas do cotidiano, numa orientação que não é realista. Eles colocam nessa imagem tudo aquilo que eles sabem sobre a realidade de maneira que seja... Não é nada convencional, nada fácil de ser entendida, mas tudo isso para dizer que, a respeito desta cena, deste ambiente, podemos ter vários pontos de vista, 2 perfis, do alto, de cima, de lado. E o problema do pesquisador, qual ponto de vista adotar para perceber o que está acontecendo nesse espaço? Nós não podemos, se a gente faz uma pesquisa científica aqui no século XXI, seria difícil adotar, publicar um artigo que seja um emaranhado, né, de concepções. Imagino que, por exemplo, né, que seria difícil para os comitês de leitura analisar. Passamos ao slide seguinte. Ou seja, a escolha que é feita, eu gosto muito dessa imagem, não vou entrar em detalhes na sua descrição, mas a escolha que nós fazemos é de adotar sistematicamente 2 pontos de vista na atividade. O ponto de vista intrínseco e o ponto de vista extrínseco, mas um ponto de vista externo, digamos assim. O ponto de vista intrínseco seria a tentativa, que é uma ambição louca, que é uma falta de modéstia, digamos assim, que me parece insensata, que seria tentar perceber a atividade do ponto de vista do ator. Ou seja, perceber a atividade de Jules, do que é essa atividade por Jules. E perceber a atividade de Jim, do ponto de vista da atividade de Jim, o que ela é, o que ela significa, que sentido ela tem para o Jim. Ou seja, né, uma premissa que nós temos aí, uma premissa sob esse ponto de vista dos atores, pelo ponto de vista de um outro ator, que é o pesquisador que vai observar Jules e Jim. Mas com uma premissa, uma prioridade do ponto de vista da dinâmica intrínseca, ou seja, a dinâmica dessa sistematização com a dificuldade que eu falei para vocês aqui sobre a expressão da experiência, a reflexibilidade, ou seja, essa ideia nos faz perceber da atividade de Jules, do ponto de vista de Jules, o que não impede o pesquisador de ter um ponto de vista, sobretudo, se Jules diz que, bom, ok, eu vou continuar continuando aí a nossa caminhada, e o Jim que vai falar assim, mas peraí, mas você não está caminhando, você está fazendo outra coisa. Não há aí uma adoção crítica para discutir do ponto de vista intrínseco, mas é o ponto de vista intrínseco que vai constituir a finalidade da análise. E eu não vou ter tempo aqui de desenvolver, talvez mais tarde, essa questão nos remete àquela da alteridade e do mimetismo, ou seja, é relativamente fácil para um pesquisador ocidental, francês, de descrever a atividade de 2 franceses na sua paisagem, que é uma paisagem da campanha que nós conhecemos, com trilhas, porém seria muito mais difícil, porque seria mais difícil para nós, por exemplo, se concentrar na atividade, por exemplo, de índios da Amazônia. Quando a gente fala de crianças autistas, tentamos compreender a atividade numa perspectiva de ajuda aos educadores para intervir de maneira mais eficaz possível em relação a essas pessoas. Essa ideia de alteridade e mimetismo
ela me parece cada vez mais importante na nossa pesquisa. Ou seja, ela ultrapassa a minha opinião entre o objetivismo e subjetivismo. E talvez o Francisco possa nos ajudar nessa questão. Ou seja, os métodos, eu falei agora há pouco de uma passagem, de um limite para estudar, né, essa pesquisa. Por exemplo, é o rio de Heráclito. A gente nunca sabe se o rio é o mesmo, se ele é sempre o mesmo ou nunca é o mesmo. Ou seja, nós fazemos uma discretização, ou seja, uma separação desse contínuo em unidades, e nós vamos tentar perceber duas coisas. A primeira, cada uma dessas unidades constituintes desse contínuo. E a segunda, são laços, relações que existem entre cada uma dessas unidades, uma relação de dependência. Espero que vocês estejam entendendo. Essa passagem ao limite, que é um contínuo, que vamos separar em unidades. E essa ideia complementar, para estudar algo, eu preciso identificá-lo, ou seja, o passeio de Jules Jim. Em qual momento começa o passeio, em qual momento ela termina? Não é tão simples assim, porque definir. Ou seja, é sempre uma convenção que nós vamos adotar em relação a essa atividade. Como é convencional estudar a ou tal nível. Digamos que esse esquema represente agora a atividade de Jules Jim. Nós temos aqui, né, aí nesse retângulo vermelho, embaixo à esquerda, o momento em que Jules para, tira a foto da paisagem e coloca o celular no bolso do paletó. E aquele laranja é onde o Jim pergunta: o que você está fazendo? Para que você está fazendo essa foto? Uma coisa mais banal. Ou seja, nós temos aí dois momentos nesse episódio, que é mais global, que começou antes e que vai prosseguir. E a análise nos permite de identificar esse momento, essa modalidade organizacional da atividade. Podemos dizer, de um certo modo, que a atividade de Jules Jim é estruturada como um livro, onde temos episódios, capítulos, parágrafos, frases, palavras. E todo o trabalho do pesquisador seria de entender esse nível organizacional de cada unidade significativa e elementar, como se fosse cada palavra, portador de um sentido específico, colocado em relação com outras palavras, outros componentes dessa atividade, tem uma significação específica. Essas frases da atividade colocadas no outro parágrafo, etc., etc. Ou seja, temos aí um tipo de visão, digamos, livresca dessa atividade, mesmo se a gente não reduz aí a atividade da linguagem, obviamente. Todo o trabalho da pesquisa seria de desconstruir aquilo que nos é dado como global, como livro dinâmico, no fundo, e depois até as unidades mais elementares possíveis e, em seguida, encontrar a dinâmica da composição, da organização e do sentido dessa mesma atividade. Slide seguinte, 33. Porém, um dos problemas que nós temos quando, no âmbito do plano metodológico e epistemológico, é que, de um certo modo, nós nunca analisamos apenas a singularidade. Eu falei de Heráclito agora há pouco, e aí a gente nunca toma um banho no mesmo rio, e nem sempre o corpo é o mesmo. Né? Se eu pegar aqui a fórmula de veja, nós nos transformamos em permanência, não há objeto
imutável. O que nós temos é uma dinâmica. E como podemos generalizar a partir dessa dinâmica e dessa singularidade, que é uma das nossas grandes dificuldades? Não é o que é facilmente aceitável, que é de passar de 1, 2 ou 3, 10 casos que nós vamos analisar, há elementos enunciados cientificamente explicáveis. Não vou entrar em detalhes, mas nós nos interessamos a essa passagem do caso singular ao geral, através de um processo que nós caracterizamos de tipicalização, ou tipificação. Nós tentamos identificar nas atividades que nós estamos analisando aquilo que pode ser considerado como típico, mas típico no sentido onde o sujeito que participa ou os participantes que participam desse estudo podem nos dizer, bom, veja aí, isso é típico, né? E se a gente voltar, se a gente puder ter tempo depois, ao diálogo de Júlio e Jim, Júlio, ao momento, ele fala, eu vou fazer essa fotografia porque essa paisagem é típica de uma paisagem calcária, de um relevo calcário. Essa tipicidade, especificidade, ela é típica porque tem aqui rochas, tem um rio seco, etc, etc. A nossa ambição, no fundo, é fazer a mesma coisa que o Júlio, quando ele faz a pesquisa, é, a partir de um caso ou de vários casos, identificar a tipicalidade e fazer um tipo de, digamos assim, de um agregado, né, de situações que a gente vai identificar nas nossas amostras. Para isso, as amostras dizem que isso é típico através de várias observações, que se apresentam regularmente. Isso é mais típico, às vezes isso é excepcional, ou seja, são critérios que não são tão evidentes assim de serem explicados. E aí eu não sei como que as outras equipes trabalham, mas nós podemos trocar nossas opiniões a esse respeito. Passemos ao slide 34. Je l'ai déjà dit, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc, ce qu'on essaye de faire quand on est... Eu não vou me alongar muito, mas quando somos pesquisadores, nós tentamos reconstituir a gênese da significação. Nós estamos aí, a gente não faz uma relação de causa e efeito, o efeito da ordem da apresentação sobre o aprendizado de uma criança é feito. E nós vamos tentar entender como que a criança faz para aprender. Nós vamos tentar reconstruir com o que eu tentei explicar agora, que espero que tenha sido compreensível. Na interpretação do que nós observamos, temos aí essa hipótese de consistência, de coerência, de compartilhamento. Eu li um texto da Letícia que me parece facilmente compreensível a respeito dessa questão, que tem a ver com o meu texto, mas o que há, mesmo quando a gente analisa a atividade de um delinquente, de um perverso, de um campeão de alto nível, de um artista, tudo aquilo que eu não sou perverso, eu não sou delinquente, eu não sou um esportista de alto nível, mas eu tenho a possibilidade de entender, de acessar essas atividades. Da mesma forma, para situações, nós vamos ver hoje aí pesquisas a respeito das situações de risco, que podem ser situações de catástrofe, que fogem da vida comum e compartilhável por todos. Bom, eu passo aqui a parte 3, tentarei fazer o mais rápido possível. Que vai ser desenvolvida muito bem por Luc e Germain, os nossos colegas aqui vão apresentar suas pesquisas, que serão muito mais detalhadas. Passemos ao slide 36. Ou seja, é esse paradoxo.
o paradoxo da educação. A educação aí é a flecha vermelha. Temos aí uma associação que é essa do formador e o do formado, ou seja, o professor e o aluno. Nós vamos tentar fazer com que essa associação mude numa perspectiva que seja uma perspectiva educativa. Temos aí uma redefinição da educação minimalista, numa perspectiva de associação estrutural. E aí, o problema, que é um problema antigo, que foi identificado por um pesquisador que se interessa muito, que é Jacob von Uexküll, do século XIX. O problema é que cada um vive em seu mundo próprio. E aí nós temos algo, um exemplo, um inseto, que é muito exemplar, como os exemplos que nós vamos ver aqui. Nós temos aí o encontro aí entre uma mosca e um caramujo. Se quisesse, eu poderia até escrever um poema entre o encontro entre a mosca e o caramujo. E o nosso filósofo diz, prestem atenção, isso aí é uma ilusão, o mundo próprio da mosca é um mundo que depende, que tem características de seu sistema perceptivo e motor, é um mundo que é o da velocidade, do deslocamento, da mudança de direção e transformação. E o mundo próprio do caramujo, que depende igualmente do seu sistema de deslocamento perceptivo sensorial, é um sistema, é um mundo da imobilidade, da lentidão, da estabilidade. E quando um observador observa o que ele pensa ser o encontro entre a mosca e o caramujo, o nosso filósofo diz, atenção, quando a gente fala de encontro, ou seja, são dois mundos distintos, não se encontram facilmente. E provavelmente, se eu fosse entrevistar a mosca e fizesse perguntas ao caramujo, ele vai falar que ele não viu mosca nenhuma durante o dia e vice-versa. E, não raro, uma videoconferência como essa é como se fosse esse encontro aí entre a mosca e o caramujo. Eu temo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe um esforço da minha parte para colocar o meu mundo compreensível. Ele é compartilhável em partes somente, porque não é fácil. A linguagem é um recurso extraordinário, mas para poder articular esses nossos mundos próprios, temos aí obstáculos, o pensamento, enfim. Ou seja, a educação é baseada nesse paradoxo fundador que temos aqui em permanência, que é a necessidade do encontro e a impossibilidade do encontro total sobre qual esses mundos próprios vão se encontrar. Não é uma razão desesperadora, mas essas perguntas são fundamentais, a meu ver, que é um caráter improvável da articulação de duas associações nunca dadas de cara, mas que devem ser construídas e que necessitam particularidades, que são a empatia e o mimetismo. Nós temos a sorte, ou seja, as pessoas em formação não são tão diferentes de nós, que são a mosca e o caramujo, ou seja, são encontros improváveis. Esse é o nó, ou seja, vareliano, da nossa identificação. Ou seja, o Varela não escreveu muito a esse respeito, mas eu acho que é bem estimulante, um texto no qual ele opõe duas visões da ação em relação ao outro, ou seja, a proscrição e a prescrição. Ou seja, uma é a hipótese fundamental da pesquisa cognitiva ou seja, a representação prescreve a representação. A visão proscritiva, ou seja, não é possível instruir ou proscrever
Porque essa atividade é autoconstruída, autogerada. Tudo que nós podemos fazer quando somos educadores ou quando a gente quer fazer um impacto sobre a atividade das pessoas é proscrever, ou seja, aquilo que não queremos, sobretudo, ver nessa atividade, ou seja, eliminar, definir impedimentos. Ou seja, são duas visões que se distinguem. A primeira é a visão de eliminação, na qual tudo aquilo que não é autorizado é proibido. E a segunda é aquela sobre a qual tudo aquilo que não é proibido é autorizado, mas essa proibição define uma zona de atividade, um espaço de atividade, que é o espaço da autonomia do autor. Se passemos aqui ao slide seguinte. Isso nos leva ao que ou seja, é uma modéstia do método em educação. Eu utilizo aí uma fórmula que é o pessoal da área de informática anglo-saxão, que é o plug and pray, ou seja, plug and pray, ou seja, a gente liga e funciona, plug and play, a gente liga a tomada e funciona. O pessoal na área de informática diz que isso funciona. Ou seja, o plug and pray, ou seja, a gente pluga e a gente ora. Ora como oração, ou seja, aquela pessoa que coloca um lugar, um espaço de ação desencorajadora, e a gente vai rezar para que isso funcione. Ou seja, nessa perspectiva inativista, é sempre... a gente nunca pode garantir que isso vai funcionar, mesmo se a gente tem experiência, mesmo se já funcionou no passado. Isso nos obriga a uma modéstia que consiste em considerar esses dispositivos, programas, situações de formação como promessas de aprendizado e desenvolvimento, não necessariamente algo mais do que isso. E essa noção de promessa, ela está no cerne da atividade de educação de uma perspectiva nativa. Ou seja, como... Vou tentar ir mais rápido. Na perspectiva de educação de adultos, que é a nossa, nós distinguimos dois tipos de formação, nos quais nós tentamos colocar em prática dispositivos inovadores, que nós evocamos agora aqui. Esses dois nós, da eliminação e da autorização, ou seja, esse encontro improvável, nem sempre garantido, ou seja, formações curriculares, onde temos aí um programa que visa um aprendizado, um saber, competências, etc., com repertórios de competências prévios, que é a formação profissional ou a formação, por exemplo, no lazer, clássica, por exemplo, que nos interessa, obviamente, e formações desenvolvimentistas, que é uma outra approach, mesmo aqui na Europa, na América do Norte, por exemplo, estudamos isso também, que é uma visão da educação mais profunda, mais sistemática, baseada no desenvolvimento. Na verdade, o que nos interessa não é aprendizado, mas o desenvolvimento dos assuntos e indivíduos relacionados à problemática vital, que talvez poderiam fazer alusão a Paulo Freire, mas a outros. São dois aspectos presentes na educação dos adultos desde o início da institucionalização da educação dos adultos, mas com um setor que se desenvolve bastante, que é a visão utilitarista da formação profissional. Essa formação desenvolvimentista da educação desenvolvimentista são bem menos presentes e menos financiadas, organizadas, mas nós nos interessamos a elas a si mesmo.
que ça traverse l'Atlantique, voilà. Je vais aller vite là sur dois aspectos. Vou tentar passar rapidamente sobre dois aspectos, vou tentar resumi-los. O primeiro é que ele advém de tudo aquilo que eu tentei falar na primeira parte, que é a atividade humana, no fundo, podemos caracterizá-la como tendo dois componentes, um produtivo, a gente faz o nosso trabalho, a gente produz algo, um objeto qualquer, eu coloco ele em serviço, e um componente construtivo, ou seja, fazendo esse objeto, por exemplo, sei lá, uma bicicleta que eu vou vender, pois bem, a gente se desenvolve, nós nos construímos quando nós fazemos esse evento. E toda a questão do formador seria, eu sei que a força de fazer bicicleta, eu vou me tornar cada vez mais competente na fabricação de bicicleta, ou seja, eu vou adquirir experiência. Eu me formo na prática, formação informal. A questão do formador é o que eu vou poder pedir a ele para fazer para que ele se desenvolva. Ou seja, o formador se interessa à dimensão construtiva da atividade, mas a sua problemática é uma problemática de propostas, de pedido, de produção. E às vezes, isso não é tão claro assim, se a gente ler um pouquinho sobre a literatura de educação, essa distinção entre o componente cognitivo e construtivo. E a segunda coisa que nos interessa e que nós vamos refletir aqui é o segundo aspecto que é desenvolvido, que é a distinção entre clássica, e que nos remete a uma problemática vareliana, que é quando a gente analisa um trabalho, assim, em matéria de ergonomia, por exemplo, nós constatamos que o trabalho, que a atividade das pessoas no trabalho que estão fazendo a sua tarefa, ela nunca é superposável pelo trabalho que foi dito. Ou seja, as pessoas nunca fazem aquilo que nós pedimos que eles façam exatamente. É mesmo dessa... Não que eles estejam nos enganando, ou que sejam... mas é porque a gente precisa pedir a eles que eles façam tal tarefa. Ou seja, o que faz com que nós nos interessemos na atividade real e não apenas aquilo que foi pedido na organização do trabalho. Ou seja, todas as pesquisas feitas nesse sentido da formação, que sejam para analisar as situações de formação ou para alimentar, conceber situações de formação, elas são baseadas nessas duas ideias, a articulação da dimensão produtiva e construtiva da atividade e a distinção entre aquilo que foi pedido e aquilo que foi entregue. Ou seja, se eu pegar os termos, né, do Varela. Dernier, je crois qu'il y a encore une slide après, je ne me souviens plus exactement ce que je vous ai préparé. Je voudrais juste caractériser... Eu devo ter um outro slide, mas eu queria caracterizar aqui, pegar aqui 3 pontos, né? Algo que me interessa muito, não é tão fácil assim a explicar, é favorecer o engajamento do tipo not, not, not. Ou seja, essa ideia vem de pesquisas que foram feitas em etimologia de um antropólogo que se chama Willerslev, que é um dinamarquês que estuda as comunidades de Yukagir, ou seja, que ficam perto do Polo Norte, que são caçadores, que vão caçar urso, focas, e esse pesquisador observa o modo do engajamento desses caçadores em suas atividades de trabalho, mas quando eles acompanham seus filhos, adolescentes, e que eles vão fazer a formação dos seus filhos para transmitir as técnicas de caça, o modo de engajamento que se busca aí é o not, not, not. Ou seja, not work ou not, not work. Ou seja, é preciso
seja, ou é a caça ou não é a caça. Ou seja, se você quer ser eficaz, você não pode caçar para não caçar. Eu não sei se eu me fiz compreender. Vou tentar, talvez, tomar um outro exemplo. Ou seja, né, Viveiros de Castro, ele também descreve coisas do gênero com os índios, ou seja, a maneira de estar no mundo quando estamos nessa situação de trabalho, ou de formação, de aprendizado. Não se chama assim. Essas situações solicitam, favorecem um modo de estar no mundo que não é um modo de ser ocidental, direto. Se eu quiser obter esse objetivo, aí vai haver uma distanciação entre o pedido e o objetivo. Se eu quiser obter esse objetivo, eu não posso visar esse objetivo. Um outro autor francês que se interessa a essa filosofia chinesa, por exemplo, descreve isso como eficácia na sua filosofia tradicional chinesa, que pode ser caracterizada da seguinte maneira: não fazer nada, mas que nada não seja feito. Essa ideia paradoxal que a gente encontra graças a uma das nossas colaboradoras que estudou essas simulações aqui no Hospital de Geneva, nós temos exatamente esse modo de engajamento nas situações de simulação onde, por exemplo, a gente vai fazer, por exemplo, de adormecer, por exemplo, um manequim, seja um boneco, para que depois a gente possa fazer isso nos seres humanos, seja um modo de engajamento mais eficaz para aprender os gestos de um enfermeiro anestesista, por exemplo, é de se engajar, por exemplo, com um boneco, fazer primeiro com um boneco, como se isso fosse um trabalho, para que ele possa aprender. Ao mesmo tempo, é preciso que seja, de toda maneira, um trabalho. Eu não posso fazer qualquer coisa, como eu imagino. A ideia é que quando nós aprendemos no local de trabalho espontaneamente, é porque, num dado momento, nós somos capazes de estabelecer um tipo de sistema ou seja, é essa distância entre a produção que torna possível a construção daquilo que nós chamamos de a meta-estabilidade. Eu não sei se isso é fácil de se entender, mas eu tentei mostrar de maneira mais clara. Se vocês tiverem perguntas a respeito, eu estou com a impressão de que eu me alonguei bastante. Ou seja, se fizermos aí uma análise entre a mimesis, a razão da significação que não é da ordem da racionalidade, da razão, mas que é da ordem da mimesis e da imaginação, do recurso aos ícones, às imagens. Eu faço referência implicitamente a um doutor importante, que é um semiologista americano. Ou seja, essa situação de formação, se ela busca se tornar eficaz, temos aí o interesse a solicitar esse registro de engajamento, que é aquele da ordem da significação pela imagem, pela mimesis. Um autor como Kolbe, pela extração de regras e princípios através de características da ação, por exemplo. E o último ponto nesse slide é um ponto que é não tão fácil assim de ser explicado, é a solicitação da pré-reflexibilidade nos dispositivos de reflexibilidade aumentada ou expandida. Por exemplo, há uma forte tradição na educação dos adultos a respeito da tomada de consciência sobre a extração do saber a partir de características da ação, como autores que nos falaram a respeito, que são fundamentais, né, que são eficazes, mas esse registro da atividade, todavia, esse registro da pré-reflexibilidade, da experiência, é pouco formalizado, modelizado pelos autores em educação.
ou seja, ele me autoriza a dizer isso. Eu penso que teríamos interesse em refletir mais sobre aquilo que fazemos quando pedimos a uma criança que está aprendendo a escrever, por exemplo, a um adulto que está aprendendo a fazer um aprendizado qualquer, o que você está fazendo? Você pensa em quê? Esse acesso a essa pré-reflexibilidade, e em que essa reflexibilidade, que é tornada explícita, é um elemento, creio eu, de transformação dessa atividade muito importante. Passamos ao slide seguinte. C'est juste celle-là et la prochaine. Voilà, oui, merci. Voilà, patience, c'est bon, on va finir. Nas formações, não vou ter tempo de desenvolver isso como eu gostaria. Poderíamos fazer num outro momento. Não é interessante de fazer isso rapidamente. Eu peço desculpas pelo atraso. Eu vou passar o slide seguinte, peço desculpas aqui, apenas para fazer uma conclusão rápida, porque senão iríamos longe. Então, eu falei até agora de desenvolvimento, de formação curricular, ou seja, sobre a atividade do educador, me parece que há várias coisas que nós podemos lembrar que poderiam ou deveriam estar no cerne do nosso objetivo como educador, como professores, é a ideia, essa relação mimética, empática, não uma empatia assim, que faz os educadores a chorar, por exemplo, em simpatia aos pobres coitados dos alunos que não conseguem aprender, mas um tipo de empatia, de superposição, de associação estrutural, que eu tentei falar durante aqui a minha fala. Um educador é um especialista da superposição de associações estruturais. Segundo aspecto, esse concernement e promessa, ou seja, aquilo que diz respeito e a promessa, ou seja, há várias reflexões a respeito do projeto de educar, projeto de formação, etc. Me parece curto se nós estamos numa perspectiva, por exemplo, vareliana, porque um projeto é mais do que uma promessa. Se não há essa promessa, o educador deve prometer, não apenas com palavras, são atos de linguagem, ou seja, é um engajamento fundamental, profundo, essencial de sua parte em relação à educação do outro, ou seja, esse desrespeito, digamos assim, ou seja, se o outro não aprende, eu vou adoecer. Ou seja, essa ideia, essa aventura a dois, não é apenas um projeto de atingir tal ou tal objetivo. O que pressupõe um regime relacional, e eu não vou ter tempo de desenvolver aqui, não da racionalidade, mas do cálculo de interesse, por exemplo, mas do dom e da doação e da contra-doação, ou seja, para que eles se aceitem de se engajar em situações inconfortáveis de meta-estabilidade, é preciso que nós demos nosso interesse, nossa disponibilidade, ou seja, a atividade das pessoas em formações é uma doação, mas aquele que inicia essa doação, esse formador, é o formador, educador. E ou seja, esse é o X da questão, essa atividade de formação, de educação é uma atividade de serviço. Eu penso que essa atividade de serviço, elas têm, no fundo, no cerne, uma orientação que é aquela que os anglo-saxões dizem caring, ou seja, tomar cuidado. O que as enfermeiras já perceberam isso, por exemplo, nos seus referenciais de competência, no trabalho delas, etc. Mas em todas as atividades de serviço existe um cuidado a ser tomado que é fundamental e que a gente encontra, no fundo, traços dessa questão na literatura, talvez nos práticos, mas nos pesquisadores também, é uma dimensão largamente, talvez,
desprezada, mas poderíamos ter aí uma discussão mais profunda a esse respeito. Eu agradeço a atenção. Eu não escutei muitos protestos aqui, mas costuma haver algumas contestações.